Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal A História é uma História. Depois de algum tempo sem nenhuma publicação, estamos retornando com uma nova série. Neste vídeo, trataremos de um assunto muito interessante. Você deve se recordar que alguns anos atrás, a plataforma de streaming Netflix lançou uma série de grande sucesso chamada Os Vikings, baseado em aventuras daqueles famosos guerreiros nórdicos. E não foram raros comentários nas redes sociais sobre uma questão há muito discutida, a de que teriam sido os vikings os primeiros navegadores a desembarcarem nas Américas, especificamente na América do Norte, muito antes de Cristóvão Colombo. Estas colocações são realmente confirmadas pela história? Pois bem, vou iniciar dizendo que hoje praticamente impera o consenso entre os historiadores que os vikings estiveram na Groenlândia, que é uma parte do continente americano, e na Península do Labrador, no norte do Canadá, cerca de 500 anos antes de Colombo. Não há praticamente nenhuma discussão quanto a isso no meio dos especialistas. Ora, então fica a pergunta: Colombo teria usurpado a primazia de ter sido o primeiro homem a chegar às Américas, conhecido então como Novo Mundo, ocultando o feito dos vikings 500 anos antes? Estas duas descobertas estão em confronto? Antes de responder esta pergunta, vejamos o que se sabe da chegada dos vikings à América do Norte, conforme mencionado há pouco. Houve um homem, um viking, de nome Eric, conhecido por Eric o Vermelho, que fez parte do período de colonização da Islândia pelos escandinavos, ocorrida entre os anos 874 e 930 de nossa era. Conta a história que este Eric o Vermelho, por volta do ano 982, cometeu um assassinato e, como pena, foi banido da ilha por 3 anos. Como ele não poderia voltar para a Noruega, sua terra de origem, pois a decisão do conselho que o condenou proibia o seu retorno para qualquer parte do domínio do rei Olaf, que era o rei então, ele decidiu explorar novas terras a oeste. Terras estas que ele havia ouvido falar da história de um outro colono islandês, conhecido por Gunnbjorn, que no ano 877 foi levado por uma tempestade para a costa da Groenlândia. Contudo, não desembarcou ali. Então Eric o Vermelho decidiu sair em busca dessa terra e explorá-la, deixando a Islândia e rumando para o oeste. A viagem de Eric o Vermelho teria se iniciado em 982, uma viagem por cerca de 450 quilômetros. No verão de 983, ele desembarcou na costa oeste de uma nova terra e a nomeou Greenland, ou Groenlândia, motivado pelos prados verdes que encontrou. Ele e os seus exploradores descobriram que essa nova terra tinha um clima muito semelhante ao da Islândia. Os fiordes congelavam no inverno, mas continham uma vegetação rica durante os verões mais quentes. Passando ali o inverno de 983 para 984, no sul da Groenlândia. No início da primavera ele fez outras explorações e ali viveu por 3 anos, cumprindo o tempo do seu exílio, o seu banimento.
Quando o período da pena terminou, ele navegou de volta à Islândia, chegando na sua ilha de origem no ano de 985. No total, Éric o Vermelho navegou por cerca de quase 10 mil quilômetros em apenas 4 temporadas de navegação, o que pode ser classificado como um dos grandes feitos alcançados por navegadores no período medieval. Pois bem, enquanto Éric o Vermelho estava na Groenlândia, cumprindo a sua pena de banimento e aproveitando fazendo as navegações que eu já referi, um outro nórdico de nome Bjarni Herjolfsson partiu da Noruega para a Islândia para visitar seu pai. Em lá chegando, tomou conhecimento que o pai havia viajado com o grupo que acompanhou Éric o Vermelho para uma terra que eles haviam conhecido por relatos daquele navegador que havia se desviado em uma tempestade. Bjarni, então, montou uma tripulação e foi em busca do pai. Da mesma forma, uma tempestade o desviou do curso da Groenlândia e ele relata que avistou terras muito além de onde deveria estar a ilha, embora também não tenha desembarcado. Com isso, retornou à Islândia. Em lá chegando, já encontrou o pai que havia retornado com Éric, mas relatou o avistamento destas terras, que passou despercebido, com pouco interesse, a não ser por uma pessoa de nome Leif Erikson, filho de Éric o Vermelho, que, incomodado e curioso com estas revelações, decidiu explorar as terras relatadas por Bjarni. A história nos mostra que por volta do ano 1000 de nossa era, Leif Erikson, filho de Éric o Vermelho, comprou o navio de Bjarni e, com uma tripulação de cerca de 35 homens, zarpou para além do sudoeste da Groenlândia. Tendo desembarcado em locais que nomearam como Helluland, que seria hoje aproximadamente no norte do Canadá, a ilha de Baffin, e em Markland, no nordeste do Canadá, na Península do Labrador. Exploraram aqueles locais, aportaram lá durante o inverno e perceberam que o clima era ainda melhor do que o da Groenlândia e da Islândia. Leif Erikson chamou aquela terra, então, de Vinland, pelo fato de ter encontrado ali vinhas durante as suas expedições. Bem, este relato desta nova viagem é considerado a primeira expedição em que um europeu pisou num solo que no futuro seria das Américas, especificamente na América do Norte, como dito, no ano 1000 de nossa era. Ou seja, portanto, Leif Erikson seria o primeiro europeu a pisar no continente americano. A viagem que ele empreendeu não foi por acaso, havia o propósito de achar novas terras. Sua descoberta não foi um acidente, e a natureza de sua expedição foi similar à empreendida por Colombo em 1492, porém praticamente 500 anos antes. Estritamente falando, podemos concluir que Leif Erikson, o viking filho de Éric o Vermelho, foi o primeiro europeu a pisar no continente americano, mais especificamente a América do Norte, 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Ocorre que a chegada dos vikings naquelas terras ficou totalmente oculta do restante da Europa. Muito em razão de que
houve pouca colonização das terras e os nórdicos, cerca de 3 séculos depois, abandonaram os seus assentamentos, ou seja, 200 anos antes de Colombo chegar a uma ilha na América Central. Toda a história que eu relatei sobre a viagem dos vikings à Groenlândia e à América do Norte, 500 anos antes de Colombo, estão registrados nas sagas nórdicas, principalmente a saga dos groenlandeses e a saga de Érik o Vermelho. Mas esses relatos eram principalmente orais, contados de geração em geração, nas cabanas, ao redor de fogueiras, quando os vikings se reuniam. Embora houvesse uma linguagem, uma escrita viking, muito rudimentar, chamado runas, esta tradição oral não havia sido registrada. Somente no século XIV foi localizado um manuscrito, conhecido como Manuscrito Frate-Yarboch ou Codex Frateensis, com estas sagas registradas em um texto em norueguês, mas que ficou totalmente esquecido e não se deu atenção e não foi estudado, em razão principalmente que, para os europeus cultos, os vikings eram considerados bárbaros e não havia nenhum interesse pela sua história. Por outro lado, a viagem de Colombo, que resultou em seu desembarque numa ilha das atuais Bahamas, na América Central, é muito conhecida e documentada, tendo ele partido do porto de Palos, na Espanha, no dia 3 de agosto de 1492, e chegado ao Novo Mundo, hoje conhecido como Américas, no dia 12 de outubro de 1492. Diferentemente do total desconhecimento daquelas viagens vikings em que os seus navegadores desembarcaram na América do Norte, logo após a primeira viagem de Colombo, quando ele retornou, ele não somente trouxe alguns dos nativos em suas embarcações, como assim que chegou à Espanha, através de uma carta, ele tornou conhecido o seu feito e a descoberta de um novo mundo. Quando partiu para a segunda viagem, já foi com uma frota de 17 navios com 1.200 pessoas, que começaram a partir daí a colonizar o novo continente descoberto e não mais parou. Desta forma, ao analisarmos estes dois fatos históricos, não vemos nenhum confronto entre eles. O que temos, comprovadamente, é uma presença viking na América do Norte 500 anos antes da chegada de Colombo à América Central. Mas essa presença permaneceu velada, oculta, até que o navegador genovês Cristóvão Colombo, a serviço da Espanha, retirou o véu em 1492 e tornou este novo continente, este novo mundo, conhecido de todas as nações. Sendo assim, podemos concluir o seguinte, que parece não haver dúvida que é um fato histórico que os vikings chegaram à Groenlândia e ao norte do Canadá, ou seja, no atual continente americano, 500 anos antes de Colombo. Contudo, sua presença ali durou no máximo 300 anos. E esta história se dissipou em meio às brumas das vilas islandesas. E embora passado pela tradição oral, por meio das chamadas sagas nórdicas, somente séculos depois da primeira viagem de Colombo, a história de Érik o Vermelho
e de seu filho Leif Erikson se tornaram objeto de estudo dos historiadores. A historiografia atual da descoberta da América indica, por boa parte de seus pesquisadores, que realmente os vikings chegaram primeiro à América, sem jamais terem entendido onde estavam, enquanto Colombo chegou 5 séculos depois, também não sabendo onde estava. Porém, o navegador genovês revelou ao mundo, na aurora da Idade Moderna, que a Terra era muito maior do que pensavam Ptolomeu e os geógrafos que moldaram o globo terrestre na era medieval. Pois bem, com isto terminamos este novo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso desejem, podem marcar a opção curtir, se inscrever no canal, marcando a opção do sino para ser avisado de novas publicações e, se desejar também, deixar os seus comentários. Muito obrigado, até um próximo vídeo.